Amados irmãos, tudo bem, Severino? Nós cantamos hino tão maravilhoso, nós cremos que nós estamos já mais alto do que a neve. Não olhe para você. Se olhar para você, você não vai enxergar nada. Se olha para o sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, na visão de Deus, olhando para o sangue do seu Filho, Deus nos vê plenamente lavados e limpos, amados irmãos. Então, muita coisa nós cantamos e nós perdemos a noção do que nós estamos cantando. É um maravilhoso hino, que fala desse cordeiro maravilhoso, né? E é isso que nós vamos falar nessa noite. Nós temos aqui a ceia do Senhor, e eu gostaria que nós estivéssemos falando um pouquinho dos efeitos dessa nova aliança, né? Nós temos uma aliança antiga que tinha seus efeitos, e nós temos uma aliança nova no sangue de Jesus, que também, amados irmãos, tem os seus efeitos. Então, vamos ler a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Então, Apocalipse, Apocalipse 12, do 7 até o 12. Então, a palavra de Deus diz assim, irmãos: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Lembre-se que o dragão, sempre nós estamos falando de Satanás. Então, você tem a tríade inimigos de Deus, né? É o falso profeta, é o dragão, Satanás e Lúcifer, e todos os anjos caídos. Então, vocês têm os três inimigos. E ele diz aqui: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Agora presta atenção aqui, amados irmãos, e aqui está o segredo de toda a vida vitoriosa em Cristo Jesus. Ele diz assim: eles, pois o venceram. Venceram quem? O inimigo. O inimigo. Por causa do quê? Três coisas é dito aqui, irmãos. E essas duas segundas é consequência da primeira, por causa do sangue de Jesus. E é isso que nós vamos estudar nessa noite. O valor e a preciosidade do sangue de Jesus. Primeiro é o sangue de Jesus. Segundo, amados irmãos, é por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus nada mais é que o Logos. É o Cristo encarnado. Terceiro, aí vem para nós: e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Vamos lá também, lá em Mateus. Lucas também fala, para que a gente possa... Mateus 26, na hora da ceia, então Jesus pega o cálice e ele faz aquela colocação. Ele diz assim, o versículo 27, Mateus 26, 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Presta atenção, amados irmãos. Quando falava em sangue no Novo Testamento, principalmente no Velho Testamento, lembrava do sangue do Velho Testamento, que era o sangue de animais. Agora ele está dizendo, não é um sangue de animal,
é o meu sangue. E ele continua dizendo, da nova aliança. A velha aliança é a velha aliança do Velho Testamento, que nós vamos olhar alguma coisa. Aí ele diz assim, derramado em favor de muitos para quê? Remissão de pecados. Lá em Lucas também, ele faz outra colocação, lá em Lucas, na hora da ceia. Lá no versículo 26 de Lucas 22, 26. Então ele diz assim, Lucas 22, versículo 20, aliás, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos orar. Pai querido, é só através do Teu Espírito Santo que podemos ir compreender, aprender, nos render diante da preciosidade do Teu sangue, Senhor. Que o Senhor nos ensine nessa noite e que possamos ganhar mais e mais a dimensão do grande amor Teu por nós, do amor do Teu Filho que se deu por nós, derramou por nós, sangrou por nós, entregou o Seu próprio corpo por nós, entregou a Sua própria vida por nós. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Vivemos vidas tão pequenas, Pai, porque nós temos dificuldade de entender, viver, aprender e caminhar na plena vitória do Teu Filho naquela cruz. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o sangue ele não começa lá no Éden. Porque se você for ver, Apocalipse 14 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, todo o plano de Deus. A gente pensa que Deus, ele planejou uma coisa e de repente houve algum problema inesperado e a partir daí Deus usa o plano B. Amados irmãos, Deus é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Não existe nada que foge do controle de Deus. Absolutamente nada. Por isso que ele já vai dizer que é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de tudo que aconteceu no Éden. E lá que aconteceu no Éden, amados irmãos, Deus fez o homem para refletir, para exprimir e transmitir a glória de Deus. Mas Satanás entra no meio, e não é diferente hoje. Só que muitas vezes nós ouvimos mais a voz de Satanás do que a voz de Deus. Porque Satanás quer colocar você como um Deus. Você dirige a sua vida, você está no controle da sua vida, você não tem que dar conta para Deus, não seja tão santo assim, não precisa. E foi isso que Satanás disse para ele. Para Adão e Eva. Vocês vão ser igual a Deus. Por isso Deus não quer que vocês fiquem, que vocês comam da árvore da vida, que está no meio, no centro. A árvore da vida é Cristo, amados irmãos, está lá em Apocalipse 22. E o que aconteceu? Nós sabemos toda aquela tragédia. E diante daquela tragédia toda, imediatamente Deus providenciou e deu uma promessa, Gênesis 3,15. Olha, o descendente de Satanás vai ser seu inimigo. Mas o seu descendente vai pisar a cabeça dele. Ele vai pegar o seu calcanhar, mas você vai pisar a cabeça dele. E imediatamente não tem como, meus irmãos, aquele Adão e Eva, eles permanecerem e indo para a descendência de Jesus, se eles não fossem revestidos pelo sangue de Jesus. Imediatamente Deus providencia, porque o homem, a primeira coisa no pecado, ele gosta de religião. Ele é religioso. Não existe povo mais religioso que o mundo todo, o nego é religioso. Mas é vazio, sem esperança. Porque Jesus não é uma religião. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. E o único modo de ser salvo é através de um Deus encarnado. E lá nós vamos ver os tipos. O que Deus vai fazer? Mata o animal e cobre esse animal. O sangue já foi derramado. Mas não para por aí, você vai ver duas
duas descendências de Caim e Abel. Abel vai diante de Deus através do sangue, ele sabe que é um pecador, ele não pode chegar diante de Deus sem um substituto. Ele sabe que chegar diante de Deus tem que morrer, alguém tem que morrer em meu lugar. Porque ali no Éden, ali o cordeiro, ali morreu no lugar de Adão e Eva, e foi coberto com a justiça. E ali também, em Abel e Caim, a mesma coisa. Caim vai levar um outro oferta, sem sangue, não é aceito. Nós somos só aceitos pelo sangue de Jesus. Mas não para por aí. Depois que Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz, ele levanta um altar e sacrifica, derrama sangue. Quando você vai ver toda aquela caminhada, mesmo a caminhada de Abrão, você vai ver altar sobre altar, altar, e Deus no final vai dizer, se sacrifique seu filho. Tem que derramar sangue. Mas ali o filho é um tipo, Isaac é um tipo, porque o cordeiro estava ali. E ele pegou o cordeiro e sacrificou, é o sangue derramado. E todo o Velho Testamento, depois entra o tabernáculo, diariamente havia morte de animais derramando sangue pelos pecados do povo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, tudo com sangue, e jogava, aspergia no propiciatório, que é a cobertura. O sangue nos cobre, amados irmãos. Mas sempre ali havia morte de animais. E quando a pessoa ia lá, eu pequei, eu errei, e derramou aquele sangue, Deus perdoava. E quando o sumo sacerdote entrava lá, toda a nação era perdoada. Porque havia derramamento de sangue. Era tão importante isso daí que o sumo sacerdote tinha que derramar sangue por ele, pela família e pelo povo. E ele pegava o sangue do cordeiro e ia aspergindo até o Santo dos Santos. Porque se ele não fizesse isso, ele não era aceito diante de Deus. Ele era fulminado. Quando Deus, para tirar o povo do Egito, todas aquelas pragas, todas aquelas maravilhas que Deus fez, não podia tirar o povo do Egito. O único que pode tirar o povo do Egito é o cordeiro morto, passado no umbral da porta. Olha o poder do sangue de Jesus. A morte passa, amados irmãos, e o que acontece? Eles não são mortos, mas todos os outros são mortos, porque eles não estão debaixo do sangue de Jesus. Então você vê todos esses sacrifícios, todos eles culminando com Cristo. Aí você chega em Isaías 53, já está falando de Jesus, o sangue dele derramado. Quando você vê João capítulo 1, versículo 29, diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque é um sangue único, e uma vez única, ele vai morrer, derramar o seu sangue uma única vez, vai perdoar completamente todos os nossos pecados. É um sacrifício único, perfeito, eterno, diante de Deus. Por isso, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha através do sangue de Jesus. E diante do sangue de Jesus nós somos plenamente aceitos. Você vê nessa nova aliança maravilhosa, que lá em Êxodo 19, Deus queria fazer o povo de sacerdotes, um reino de sacerdotes, mas ele era o coração duro. Deus tem que colocar a lei para mostrar que, olha o coração de vocês. Mas agora, em Cristo Jesus, Ele faz um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e nós somos sacerdotes reais. Agora todos nós podemos entrar no Santo do Santo, porque o sangue de Jesus já foi derramado, e nós chegamos lá por causa do sangue de Jesus, nós somos aceitos diante de Deus, irmãos. Por isso ele diz em Hebreus 10, 19, tende por intrepidez a entrar no Santo do Santo por esse novo, não é o velho, e vivo, que aquele é morto. Porque matava um animal e morria. Agora não, Cristo foi morto naquela cruz e Ele ressuscitou, Ele está vivo. Então, é um novo e vivo caminho, o sangue de Jesus Cristo. Nós devemos nos aproximar, e Deus nos convida a aproximar. No Velho Testamento, só era o sumo sacerdote, uma vez por ano, que podia entrar no Santo do Santo. Ninguém podia entrar. O nosso sumo sacerdote entrou diante do Pai com o seu próprio sangue e nos perdoou completamente. E através do sangue de Jesus, agora eu e você, nós podemos entrar na presença de Deus sem medo nenhum, porque fomos aceitos pelo sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz.
O que traz para nós tudo isso, amados irmãos? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sofrimento do Filho varão, o Filho de Deus. Ainda nós não somos impactados com isso, irmãos. Nós falamos do sofrimento de Cristo, mas isso parece que não chega ao nosso coração. Por isso a nossa vida é tão baixa espiritualmente. Porque já não nos empolgamos, não glorificamos, não damos nem aleluia pelo nome de Cristo, o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Então, se filho, varão, o poder do sangue está principalmente em sua incorruptibilidade, impecabilidade. Agora, é um sangue do Cordeiro impecável. Se ele tivesse um pecado, não podia morrer por mim e por você. Porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Ainda você vive sem esperança. Ainda você vive em dúvida. Ainda você vive pensando que Deus não te ama. Ainda você acha que o sangue não é suficiente. Ainda você acha que o mundo, Satanás, a circunstância é maior do que o sangue de Jesus. Então nós vivemos derrotados. E ali eles disseram, e eles o venceram pelo sangue. Pela palavra de Deus e pelo testemunho. Não amaram suas próprias vidas, amaram a Cristo. Está vendo, amados irmãos, por que nossas vidas são tão pequenas? Porque nós não temos, 1 Pedro vai dizer, o precioso sangue de Jesus. Amados irmãos, quando aquele soldado abre o lado de Jesus, sai sangue e sai água. Dois aspectos da cruz. Remissão dos pecados e a nossa purificação, através da palavra de Deus. Então nós vemos aí, o vencedor permanece baseado nas perfeições de Cristo. Não fique olhando para você. Eu e você somos imperfeitos. E vamos sempre ser imperfeitos até a vinda de Jesus. Mas não acomodados. Não achando que eu posso viver minha vida do jeito que eu quero. Não achando que não tem que crescer. Tem que crescer. E crescer convém que Cristo cresça e eu diminua. É levar a cruz. É morrer para mim mesmo. Morrer para o mundo, para o pecado. Morrer para a carne. Morrer para as minhas afeições e ficar com Cristo. Então há um crescimento espiritual. Nós fomos chamados para vencer. Porque o nosso Senhor é o vencedor. A nossa vitória não são as circunstâncias, a nossa vitória é uma pessoa. Se nós estamos nessa pessoa, ele venceu. Ele venceu o pecado, venceu a morte, ele venceu Satanás, venceu a carne, venceu ele mesmo. Porque ele diz, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, ele, mas faça a tua vontade, Senhor. Você está vendo, irmãos? Jesus, ele é completamente um vencedor. E Deus chamou o seu povo para ser completamente um vencedor. Não estou dizendo que circunstâncias, horas difíceis, todos nós vamos enfrentar. Todos nós vamos enfrentar. Mas, amados irmãos, seja no leito de um hospital, seja dentro dos problemas, dificuldades e as coisas que chegam em nós somos vencedores, porque Cristo venceu e nós estamos em Cristo Jesus. Não esqueça do sangue derramado na cruz. Não é o seu mérito, é o mérito do sangue. Não é o mérito da minha boa conduta. É o mérito do que Cristo fez. Agora, se Cristo fez, eu creio nela, é claro que muda a minha conduta para a santificação, ganhar o caráter de Jesus. Amados irmãos, nós enfrentamos o acusador pela apropriação, pela fé no sangue de Jesus. Você acha que aqueles irmãos que estavam lá dentro da casa e o umbral da porta, como que eles estavam? Se alimentando do Cordeiro. O que a Bíblia diz lá em João 6? Aquele que não comer a minha carne e beber meu sangue não pode ser meu discípulo. Amados irmãos, nós nos alimentamos do Cordeiro. Você acha que nós participamos da ceia, aqui está dizendo que é a carne e o sangue de Jesus? Absolutamente não. Mas nós nos alimentamos do Cordeiro. Nós estamos nos alimentando do que Ele fez, do que Ele é. Se nós estamos com os corações voltados para Deus, de fato.
A tirania satânica foi quebrada por uma apreensão correta do sangue. Mas irmãos, quando as pessoas vão diante de Satanás e vem Satanás com tudo, o que você clama? Pelo sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus, Satanás para. Ele está lidando com algo que ele nunca pode vencer. E eu e você, em Cristo Jesus, ele está lutando em algo que nunca pode vencer. Se nós estamos nos apropriando e baseando a nossa vida na vitória de Cristo. Porque se nós nos afastamos de Deus, ficamos uma presa fácil para Satanás. Mas não é só isso, amados irmãos. O sangue representa total separação para Deus. É uma separação absoluta para Deus. Deus vai dizer que nós somos dele. Nós somos propriedade dele. Porque o sangue nos comprou. Foi moeda, não foi ouro e prata que vocês foram comprados, resgatados, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo naquela cruz, que derramou naquela cruz. Bendito sangue, maravilhoso sangue, que ele desce e toca a terra, toca eu e você. Aonde não havia esperança, levantou a esperança. Aí onde havia morte, levantou a vida. Onde havia condenação, já não há nem uma condenação. Onde a culpa do pecado, acabou a culpa do pecado. Onde havia, amados irmãos, indo para o inferno, hoje vai para o céu. Por causa de um sangue derramado naquela cruz. E nós nos apropriamos pelo sangue de Jesus. Amados irmãos, nós nos paralisamos porque nós temos um coração dividido. Uma hora para nós o sangue de Jesus é suficiente, uma outra hora não é. E a gente começa a buscar em outras coisas satisfazer o desejo da nossa alma doente. Nunca vai satisfazer. O que satisfaz a nossa alma doente, envia a tua palavra e a tua luz e me encaminha para o santo lugar, na presença de Deus. Deus é a minha grande alegria. Nós deveríamos ficar no santo do santo e não sair de lá. Uma vida diante de Deus. Que mais, amados irmãos? Se nós não permanecermos firmes, perdemos a coroa, o galardão, que já foi comprado pelo sangue de Jesus. O sangue é uma arma sendo empenhada por mim e por você. Quando a palavra de Deus diz lá, a espada do Espírito é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é conferida pelo sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Então nós nos empenhamos nela. Mas o orgulho do homem, a rejeição do homem de Deus, a levar Deus não a sério, a priorizar outras coisas do que Deus. Amados irmãos, os puritanos diziam assim, leia sobre os puritanos diziam assim, nada vai impedir de eu congregar, a não ser que Deus queira. Nós botamos um monte de coisa para a gente não congregar, porque o nosso coração não está voltado para Deus. Ainda nós entendemos o sacrifício de Cristo e aonde que Deus nos colocou e da onde nós estávamos. A verdade é que nós achamos que nós era um bonzinho. Afinal de contas, eu não era ladrão, eu não era um adúltero, eu não era nada, e Deus me salvou. Amados irmãos, todos os pecados estão separados da glória de Deus, não há um justo sequer. Todos. Deus veio salvar miseráveis pecadores como eu e você. Por isso, quando nós olhamos para o Calvário, deve haver no meu coração uma gratidão eterna ao sacrifício do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E é o que nós fazemos diante da ceia do Senhor. Nós lembramos tudo isso daí. Mas, amados irmãos, quais são os benefícios que assegura agora eu e você pelo sangue de Cristo? A cruz. Quais os benefícios? E aí, amados irmãos, eu vou citar para os irmãos os benefícios. O primeiro benefício, tem que estudar Levítico, que é a expiação. Então, amados irmãos, o que é expiação? É cobrir. É cobrir. Essa palavra expiação é cobrir. É uma tampa. É cobrir, é propiciar.
Então, o que Deus fez por mim e com você? Ele cobriu com o seu próprio sangue derramado naquela cruz, o quê? Os nossos pecados. E através do seu sangue, Ele nos purificou de todos os nossos pecados. Por isso que você vai entender, o propiciatório ficava em cima da arca. E tinha que jogar sangue lá em cima. Aí sim, torna-nos propícios a Deus. O propiciatório, amados irmãos, tinha que jogar sangue lá. Quer dizer, o cordeiro foi morto e o sangue foi trazido na presença de Deus, jogado em cima do propiciatório. E Deus, olhando o sangue, e diz para o sumo sacerdote: você é propício, não vou fulminar você, senão era fulminado, porque alguém morreu na cruz por mim e por você. A segunda coisa, amados irmãos, é a propiciação, outro termo. O santo é propiciado, satisfeito, é uma atitude favorável para com o culpado. Propiciação nos tornou favoráveis a Deus, através do sangue de Jesus. Amados irmãos, tudo que existia em nós, nada era favorável a Deus. Nada. Um escravo do pecado, condenado, culpa do pecado, filho do diabo, irreconciliável com Deus, indo para o inferno. O que poderia ser favorável? Nada. Nada. O que aconteceu então, Oswaldo? Teu irmão, A.W. Pink, ele diz uma coisa interessante, que um irmão contou para ele. Ele falou que um dia ele sonhou. E naquele sonho, o que aconteceu, irmãos? Ele viu uma multidão e ele no meio. E lá na frente tinha um abismo. Um abismo não tem como voltar atrás. E todo mundo indo para o abismo. E as pessoas dizendo: olha, lá tem um abismo, lá tem um abismo. Não, está tudo certo. Aí a pergunta foi essa: como é que ele descobriu que lá tinha um abismo e que tinha que voltar? A obra soberana na cruz. Quando foi levantado, atrairei todos a mim mesmo. Aqueles que o Pai manda a mim, jamais o lançarei fora. A Bíblia diz, amados irmãos, que isso é despertamento pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus nos convencendo do pecado e da justiça. E do pecado, da justiça e do juízo. Nunca foi você, nunca foi eu. Eu sempre fugi de Deus. E o local que eu mais fugi de Deus, sabe onde que é? Na igreja. Está cheio de gente fugindo de Deus na igreja. Eu frequento uma igreja. E daí? Não quer dizer nada. Que você deve frequentar, deve. Mas quem é Cristo para você? O que o sangue de Jesus significa para você? Você entendeu que agora você é uma nova criatura? Que você está em Cristo Jesus? Que você não é filho do diabo, mas é filho de Deus? Você entendeu que agora você é celestial? Você entendeu que Deus chamou você e colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus para viver uma vida acima dessa terra? Você entendeu isso? Você entendeu que Deus chamou eu e você para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Antes nós não éramos povo, agora nós somos povo de Deus? Será que nós entendemos, amados irmãos, a grandiosidade da obra que Cristo fez naquela cruz e o que Cristo nos tornou para Deus? Outra, amados irmãos, a reconciliação. O sangue me leva a ser propício diante de Deus, e eu sendo propício diante de Deus, nós somos reconciliados com Deus. Tudo começa pelo sangue. Por isso que Jesus tinha que morrer. Jesus tinha que derramar aquele sangue, porque Ele ia me substituiu, e me substituiu, graças a Deus, mas também Ele me incluiu na sua morte. Por isso Ele vai dizer, se alguém está em Cristo, Ele não vai dizer assim, seus pecados foram perdoados. É verdade. Ele vai, você é a nova criatura, você é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Por isso, se nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo para uma novidade de vida, é uma nova vida, é um novo parâmetro, uma nova mentalidade, é um novo adoração, um novo caminhar, uma nova visão.
Se não aconteceu isso, você nunca nasceu de novo. Você pode passar por batismo N vezes. Nunca nasceu de novo. Porque nascer de novo, nasceu do céu. Você realmente vai ganhando a dimensão do céu. E você vai permitindo que Deus trate a sua vida, a minha vida, as nossas erros, nossas situações difíceis, nossa alma doente. Uma alma que não perdoa, não reconcilia. Uma alma que vive sempre aceitando a acusação de Satanás. E Deus diz: quem pode nos acusar? Quem pode nos condenar? Ninguém. E quem pode nos separar do amor de Deus? Ninguém, porque o amor de Deus foi selado por Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado naquela cruz. Ninguém pode tirar. Quem pode nos separar do amor de Deus? A minha tristeza, o meu desânimo? Não pode, Deus continua me amando. Ele me ama. É nós que deixamos de usufruir da presença dEle e ter uma vida realmente de gratidão a Deus, compromisso com Deus, uma devoção a Cristo, crescente, uma revelação mais profunda da pessoa e obra de Cristo em nossas vidas. E quanto mais nós vamos tendo essa revelação, mais nós nos apegamos a Cristo e não deixamos Ele de jeito nenhum. Então a reconciliação, então a propiciação traz reconciliação. Está tudo em Romanos 5, depois o irmão lê. Então Deus é o reconciliador, Cristo é quem efetua a reconciliação. E como que Ele faz isso? Através do sangue, nos torna propício e nos reconcilia com Deus. Tudo é feito pela obra de Cristo naquela cruz. É pela morte de Cristo que Ele efetuou a reconciliação. O alcance da reconciliação é universal. O Evangelho é proclamado agora através da morte e ressurreição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E toda vez que você fala de morte, você tem que lembrar que houve o sangue derramado. Alguém derramou sangue. E agora não é bode, não é carneiro. É o próprio Filho de Deus encarnado. Isso quer dizer, amados irmãos, um sangue incontaminado é um sangue celestial que pode fazer de mim e de você celestiais. Só o sangue de Jesus que pode perdoar completamente os nossos pecados. E sabe o que Ele diz? Todos os seus pecados foram perdoados e eu não me lembro mais deles. Você ainda está buscando lá atrás a sua vida errada? Satanás está trazendo para você o que você andava errado? Fala, não. Não. Você não é o meu inquilino. Eu tenho outro Senhor. O sangue tem que estar na porta das nossas vidas e dos nossos corações. Lembrando sempre do que Cristo fez naquela cruz. Quarto, irmãos, perdão. Perdão. Nós somos perdoados. Você pode não perdoar o seu irmão, seja quem for. Se você não perdoa, você não entendeu ainda o perdão que Cristo nos perdoou. Porque eu e você eram miseráveis, pecadores. E Cristo naquela cruz, o que Ele diz? 7 palavras da cruz. Uma delas, a primeira coisa que Ele diz que é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Remissão de pecados, um dos aspectos é perdoar. É perdoar. E se eu e você não perdoamos, nós ficamos numa cadeia, preso. E o verdugo, ó, está lá em Mateus 18. Ele diz: enquanto você não perdoar de coração, você vai continuar lá. Eu não tiro você de lá. Porque você não entendeu ainda a graça de Deus. Quanto que eu fui perdoado. Era impagável a minha dívida. Ele me perdoou. E a dívida que as pessoas nos devem é pagável. É pagável. E a gente não perdoa. Então Deus não admite isso. Deus coloca aí você nos verdugos. Você ora, não passa do teto. Você canta, não passa do teto. Porque existe uma pendência entre nós e Deus. Ele diz assim: perdoa-nos, Senhor, do mesmo modo que nós temos perdoado. Mas não temos perdoado. Deus não está me perdoando. Você está entendendo, amados irmãos, a dimensão do perdão de Deus, a justificação. Isso daqui é o registro adverso, é apagado.
Nós tínhamos um registro de dívida diante de Deus. E Jesus, naquela cruz, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ele triunfou diante de Satanás. Agora o escrito que Deus tem é o nosso escrito do nosso nome no livro da vida. Porque o sangue foi derramado naquela cruz. Até onde nós cremos em tudo isso, amados irmãos? É apagado, é a condição anterior, não é mais lembrada, é judicial. O juiz vai dizer, seus pecados foram perdoados, você não deve mais. E você sai como devedor? Você sai como devedor é da graça de Deus, não em relação aos seus pecados, porque todos já foram perdoados. Mas devedor à graça de Deus, sempre nós vamos ser devedores ao Senhor. Nós temos a redenção, amados irmãos. Como é que vai redimir? Como é que... Tem vários aspectos da redenção. Do pecado que escraviza, da lei que condena, e da morte como pena. E Ele vai me redimir. Ele vai redimir nos meus pecados, e Ele vai redimir, porque redenção é antes, durante e a vinda de Jesus. Nós teremos a redenção do nosso corpo. Ele diz assim, aquele que Deus chamou, justificou. E quem Deus justificou, Deus glorificou. Ah, amados irmãos, olhe o que Deus vai fazer com você e comigo. Tudo que eu e você enfrentamos nesse mundo não é nada diante da glória que nos aguarda. Essa leve e momentânea tribulação, angústia, aflição, não tem nenhum peso diante da glória de Deus que nos aguarda. Por quê? Porque o sangue foi derramado, Deus nos fez propício, fomos reconciliados com o Pai, através do sangue de Jesus, Ele nos perdoou completamente, Ele simplesmente, todo escrito de dívida contra eu e você, simplesmente Ele acabou, foi uma injustiça imputada, você deve no banco, é como se Deus tem uma dívida impagável no banco, Deus pega o cartão dele e Ele faz isso. A dívida que era sua foi para Ele. E o crédito dele foi para você e para mim. Foi isso que Cristo fez naquela cruz. Mas para Jesus pagar a dívida, o sangue tem que ser derramado naquela cruz. E Ele derramou, e Ele pagou a dívida. Por isso nós somos justificados só mediante a fé, tendo paz com Deus. Ah, amados irmãos, será que pensar em tudo o Senhor suportou por você o faz amá-lo mais? Ainda você tem dúvida o quanto que Deus nos ama? Tem dúvida ainda? Tem dúvida que não importa o poço mais profundo que você estiver, a graça de Deus estará contigo? Porque Deus nunca vai abandonar, Deus nunca vai deixar. Você tem dúvida ainda? Você tem dúvida de dizer assim, eu estou sozinho? Você nunca está sozinho, nem eu. Ah, amados irmãos, será que o nosso alvo é glorificá-lo e temos satisfação plena em Deus? Deus ser tudo para mim e para você? Será que isso é o alvo? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas nós fazemos todas as coisas para a glória nossa, e o que sobra a gente vai para Deus. Nós invertemos. Depois nós não sabemos por que nós somos tão inconstantes, tão vacilantes, tão incrédulos. Porque nós buscamos primeiro as coisas terrenas, não as coisas do céu. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Nós buscamos o que Deus acrescenta, e nós esquecemos quem? O Senhor. Nós vamos atrás de Deus pelas suas bênçãos, mas não pelo abençoador. Nós queremos só bênçãos. E o abençoador? Nós queremos Ele. Será que nós amamos Ele? Queremos Ele? É dessa escravidão que Cristo liberta quem nele crê e quem nasceu de novo pela graça e misericórdia de Deus. É só por isso. Amados irmãos, tudo isso
Santificação. E afinal de contas, o que é santificação? É separação para Deus. Isso é santificação. Deus está separando em nós o que Ele quer carnal e o que Ele é aquele espiritual. Muitas vezes a gente acha que essa coisa espiritual não é a carnal. O carnal pensa em si. Não pensa em Deus, não pensa no outro. Deus está separando o que é trevas e o que é luz. Deus está separando o que é terreno e o que é celestial em nossos corações. Se nós reconhecemos que precisamos e nos arrependemos diante de Deus, senão não há caminho para Deus. O caminho para Deus, para o perdido, é o arrependimento. E o caminho para Deus, para uma vida de comunhão com Deus, para o renascido, é o arrependimento. Mas nós esquecemos, não precisa arrepender de nada. É a santificação, amados irmãos, e isso daí é que Deus faz com o seu povo. Ele separa um povo, desde o Velho Testamento Ele está separando o povo, e agora através do sangue de Jesus separou o quê? Um povo que é a sua igreja. O que quer dizer igreja, amados irmãos? Religião é o homem tentando chegar a Deus. O que é igreja? É Deus vindo até o homem e nos tirando para fora. Isso é igreja. Fora do quê? Do mundo, da religião, do pecado. Tirando para fora. Agora nós devemos viver para fora. Uma vida de santificação. Romanos 1, 6, 7 diz assim: Deus nos chamou para Ele. No 7 diz assim: Deus nos chamou para ser santo. Separado. Por isso que o mundo olha para a igreja e não vê diferença. Qual é a diferença? Aqui entre nós e eu, muitas vezes não vê diferença. Eu vou lá em Gameleira, muitas vezes, o irmão, meu companheiro lá, o Severino, ele sabe como eu fico triste. Irmãos, todas as igrejas, a vida deles é mundana. Todas as leis dos homens, eles burlam tudo. Eles não fazem nada certo. Vai falar para eles. Você sabe o que precisa, meus irmãos? Um novo nascimento. Nós estamos acostumados com religião. O novo nascimento é nascer do alto. Você ganhou um espírito no seu espírito. Você ganhou a vida de Cristo em você. Você não é de você mais. Você é de Cristo. Você pertence a Deus. Então nós vemos a santificação, que é a separação. Nós temos acesso pelo sangue. Já falei isso aqui, Hebreus 10. Agora nós podemos chegar na presença de Deus e dizer: Pai, Paizinho. Por quê? Porque nós estamos cobertos pelo sangue. Nós estamos andando pelo sangue. Nós estamos caminhando pelo sangue de Jesus. E nós fomos aceitos, redimidos, reconciliados com Deus, perdoados por Deus. E agora, meus irmãos, nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Pai, Paizinho. E Deus vai nos ouvir. É pouco, irmãos? É pouco? Tudo isso que eu estou falando aqui é no novo nascimento. O que Jesus falou em João 3, as cartas vão explicar. A expiação, a justificação, a santificação, o perdão, vai explicar, as cartas estão explicando. Mas não para por aí. Antes, ninguém podia ir, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Agora, todos podem entrar. Se você nasceu de novo, você entra pelo novo vivo caminho, pelo sangue de Jesus, e você pode chegar ao seu sumo sacerdote. Que Ele é cheio de graça e de misericórdia, e nos vai dar socorro na hora oportuna. Irmãos, nós nunca deveríamos sair do Santo dos Santos, da presença de Deus. Nunca. Satanás quer nos apartar da presença de Deus. A religiosidade, a carne, o mundo quer nos tirar da presença de Deus. O que mais que o sangue me dá? Vitória.
Porque Cristo é a vitória. Então nós temos vitória contra o pecado, contra a morte, Satanás, o mundo e nós mesmos. Isso é vitória. Agora eu preciso viver essa vitória. E Deus deixou quem? O Espírito Santo de Deus. Para que tudo que Cristo fez naquela cruz seja uma realidade na vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, no mundo. Um testemunho, irmãos. Você sabe o que mais falta para a igreja de Cristo no Brasil? Testemunho. Testemunho. Eu não faço isso, não faço aquilo, não é porque minha igreja não deixa, porque eu amo o meu Senhor Jesus. Eu quero agradar Ele. A minha satisfação está nele. Porque a maior, presta atenção, a maior atitude do nosso amor para com Deus, sabe o que é? Obediência. Jesus diz assim: se vocês me amam, vocês guardam o meu mandamento. Então nós olhamos e vemos que o nosso amor é muito falho. Falho. Quanto mais amamos a Deus, mais obedecemos, independente das consequências. Deus deixou um reino sacerdotal? Sim, amados irmãos. Então todos nós somos um reino de sacerdotes diante de Deus, pela glória de Deus e somente em Deus. O sangue de Jesus, amados irmãos, é o bem mais precioso que nós temos, porque é o sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, derramado naquela cruz. Jesus venceu todas aquelas coisas, todas, o pecado, a morte, o mundo, o diabo, a carne, através da sua morte naquela cruz. E quando você fala morte, você não pode esquecer que houve derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue nos remete ao passado, perdoou todos os nossos pecados, nos remete ao presente, se confessardes os vossos pecados, Ele é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade, e nos remete para o futuro, quando nós ganharemos um corpo celestial, seremos a imagem e semelhança de Jesus. O sangue de Jesus já fez tudo isso para nós. Então, diante da mesa do Senhor, amados irmãos, o que nós vamos celebrar? Irmãos, eu fico triste quando nós, diante da mesa do Senhor, a gente fica pedindo coisa. O que mais você vai pedir? Não é hora de pedir, é hora de agradecer. Se pode ser pedir, Senhor, dá mais amor a Ti, Senhor, mais consagração, mais visão de Ti. Mas não peça outras coisas, irmãos. Você está diante do Senhor. Você vai chegar um dia diante do Senhor, você vai pedir alguma coisa? Ah, irmãos, eu acho que a primeira atitude nossa vai ser de abraçá-lo, ver face a face o nosso Senhor, aquelas marcas da cruz, o nosso bendito Senhor, o amado do nosso coração. É o desejo nosso, irmãos. Quando nós olhamos assim, todas as nossas dificuldades são pequenas. São pequenas. Então, quando você olha Isaías 53, eu só vou citar. Você vê o pré-anunciado do Cordeiro, que vem desde a fundação do mundo e todo o Velho Testamento. E quando chega em Isaías 53, diz: aqui está. Aqui está. Mas não é só isso. Tem o propósito da cruz. O que ele vai levar? Levar sobre si a nossa iniquidade, os nossos pecados, a nossa perdição, a nossa condenação, a nossa injustiça, tudo ele leva sobre ele naquela cruz. Imagine Deus olhando para o seu filho. Quando Jesus fala ali no Getsêmani: Senhor, passe de mim esse cálice. Você sabe o que ele está dizendo? Qual é o cálice? Primeira coisa, amados irmãos, é o cálice dele, o pai virar as costas para ele. Nunca ele perdeu a face do pai.
Mas naquele momento o Pai vai virar as costas para ele. O cálice de levar o pecado de toda a humanidade. O cálice da sua própria morte, que Ele é o Senhor da vida. Imagine só, irmãos. Ele levou sobre si. E Ele é a morte na cruz. E não tem outro. Não tem outra salvação. Não iluda as pessoas. Se você não apresentar a cruz para as pessoas, você não falou nada. Você deu boas filosofias, que tem um monte na internet. Pessoas são os profetas das filosofias. Mas não apresenta a cruz, o sangue de Jesus, o novo nascimento, o arrependimento, a odiar o pecado. Não, isso não. Não vou mexer nisso daí. Jesus vai mexer nisso. Por isso que ele chama Jesus, aquele que ia o quê? Perdoar os nossos pecados. Por isso que ele chama Emanuel, é o Deus conosco. São os nomes de Jesus. O fruto da cruz. Ele olha, ele vê o fruto da cruz. Eu como grão de trigo, caindo em terra, se não morrer, não pode dar fruto. Mas se morrer, dá muito fruto. O grão de trigo gera o quê? Grão de cevada? De joio? Não. O grão de trigo, ele gera a natureza de trigo, que são os filhos de Deus. Então dizer que nasceu de novo, sua vida é a mesma, esquece, irmão, não nasceu de novo. Tem uma boa religião, uma boa oratória, mas não tem Cristo Jesus como Salvador da sua vida. Amados irmãos, isso é a vitória da cruz. Quando ele diz, tudo está consumado. Tudo está consumado. Tudo que ele veio fazer está consumado. Acabou. É como num teatro, que eu nunca fui, e não pretendo ir, não tenho noção nenhuma. Mas no teatro diz assim, quando fecha a cortina, diz assim, acabou. É a mesma coisa. Acabou. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Por isso, amados irmãos, ele ressuscitou, Deus o ressuscitou, Deus o exaltou e colocou sobre todas as coisas. E um dia, amados irmãos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nosso Deus. É o sangue de Jesus derramado. Qual é o efeito de tudo isso, amados irmãos? O efeito de tudo isso é a igreja. Não existe igreja sem Pentecostes, mas não existe Pentecostes sem a cruz. A cruz e o Pentecostes andam juntos. É a igreja. Quem é a igreja, amados irmãos? É a noiva. Quem é a igreja? É o corpo de Cristo. Quem é a igreja? É a família de Deus. Quem é a igreja? É o edifício que está sendo construído de Deus. Quem é a igreja? São aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus, pela sua graça e misericórdia, irmãos, nos dê a dimensão do sangue de Jesus, da sua morte naquela cruz, e que possamos viver uma vida olhando, vivendo o Calvário. É a sombra da cruz, amados irmãos, é que nós devemos descansar. Que Deus seja louvado e engrandecido. Vamos ficar em pé, vamos orar, depois vamos participar da ceia do Senhor. O irmão, a irmã, ora em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
Amém. 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 Poderia sentar-se, eu volto. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos leva dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como filhos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve estou. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais
do Senhor. Graças e paz a todos. Eu pediria à irmã Severina ficasse um pouquinho de pé para as pessoas conhecerem. É da AMAI, né? Ela faz parte da diretoria da AMAI. É a AMAI lá, o órgão lá, a associação, né? Que está ajudando lá, que tem um trabalho de missões, né? No sertão, e está ajudando, está cooperando lá junto com o Clóvis, né? E a gente fica muito feliz, né? Porque a gente ficava aqui com o coração apertado de a gente não tá lá presente, né? Não tem assim mais frequência. E graças a Deus a irmã está trazendo, né? Está fazendo junto com a associação, está fazendo esse trabalho lá, né? Esse trabalho missionário junto lá, fazendo parte também ao Alcantil agora, né? O trabalho lá com Clóvis. Queria pedir aos amados se estivesse realmente orando também por esse trabalho lá da AMAI, porque realmente é um trabalho muito bom mesmo. Inclusive, recebi um vídeo, né? Mandei hoje para o Oswaldo, né? Para ver, né? Que realmente é um trabalho que eles têm lá, trabalham em todos os aspectos, né? Junto com, não só com diretamente com o